Como ter mais paciência com os nossos filhos? Hoje você vai descobrir técnicas práticas de como ter mais paciência. Você vai entender um pouquinho melhor do jeito do seu filho, mas principalmente vai se conhecer mais profundamente e você vai saber exatamente o que fazer de acordo com o jeito do seu filho. Qual é o jeito primordial dele? É uma das principais queixas, né? As mães elas se sentem culpadas por perder a paciência, mas aqui eu vou te dar práticas. Como que você pode fazer para aumentar o seu nível de paciência, mas também a entender um pouquinho melhor o jeito do seu filho e também o seu jeito. Eu vou compartilhar a tela aqui e você acompanha comigo. Eu quero dizer primeiro, antes de mais nada, que você não está aqui por acaso. Você chegou até aqui por um motivo, a sua alma está pronta para receber todo o conteúdo que eu vou trazer aqui, então você não está aqui por acaso. Hoje essa aula é para mães que perdem a paciência com o filho e depois se sentem culpadas, que sempre reagem no automático, mesmo querendo agir diferente, que amam muito seus filhos, mas às vezes sentem essa distância emocional, como se tivesse um muro dividindo você e seu filho, que ficam mais impacientes quando o filho não dorme, quando ele chora muito, que ele desafia, quando ele fica teimoso. Para as mães que querem transformar essa relação com seus filhos sem se tornar aquela mãe perfeita, porque afinal a mãe perfeita não existe, e também é para mães que percebem que estão repetindo os padrões da própria infância. Se você já se viu repetindo padrões, frases que você ouviu da sua mãe, do seu pai, você pode também estar repetindo esses padrões. E o que você vai aprender hoje? Tudo que eu vou trazer aqui tem base na psicologia pré e perinatal, na psicanálise e também na DISC, que é uma grande teoria comportamental. E aqui você vai entender qual é o motivo dessa perda de paciência. Por que que eu perco a paciência mesmo amando tanto o meu filho? Você vai entender o que é que a gestação e o nascimento podem influenciar nesse comportamento de hoje do seu filho. Você vai entender por que que algumas mães se adaptam melhor e outras explodem muito mais rápido. Você vai ter acesso a práticas simples de poucos minutos para você saber lidar melhor com seu filho. Você vai conseguir também olhar a maternidade de outra forma. Eu sou Leandra Amorim, eu sou mãe da Cecília, eu sou psicoterapeuta materno-infantil. Eu me especializei na psicologia pré e perinatal e na psicanálise porque eu quero entender as raízes, as profundezas dos comportamentos, sentimentos, emoções e tudo isso fica gravado, as sete chaves lá no nosso subconsciente. Muitas vezes a gente não tem acesso direto a isso e a psicanálise estuda essas profundezas. E foi a Ceci, a minha filha, que despertou esse meu lado de mãe terapeuta, de Leandra terapeuta. E eu quero começar contando a história da minha gestação. Quando eu engravidei, eu vivi uma gravidez muito saudável no sentido de exames, mas ao mesmo tempo eu vivia muito estresse, muito medo, muitas preocupações. Já trabalhava no marketing há bastante tempo. E eu vivia situações que mudavam o tempo inteiro, então eu vivia com muito medo, muito estresse, muita preocupação que algo podia dar errado a qualquer momento. E a minha filha foi sendo gestada nesse ambiente de preocupação, de medo, de ansiedade. Eu vivia muito ansiedade durante essa minha gestação. E eu lembro muito claramente, até que no meu último trimestre eu não conseguia dormir muito bem, não conseguia relaxar muito, ficava com medo do parto, passava noites em claro, né? Deitava ali a minha cabecinha no travesseiro e muita coisa passava na minha cabeça, muitos medos passavam na minha cabeça. E eu não sabia, mas a minha filha já recebia tudo isso, ela já recebia toda essa carga emocional. E quando ela nasceu, ela ficou o tempo inteiro assim. Ela só queria colinho, ela chorava muito, não aceitava o berço, ela só dormia no peito. Era a forma que ela tinha para se regular emocionalmente, porque ela foi gestada num ambiente de muito estresse, muito medo. Automaticamente o circuito dela foi sendo gerado para que ela ficasse sempre em alerta. E aí eu não sei se você já tinha pensado sobre isso, mas
tudo que você viveu na gestação também trouxe impactos para o comportamento do seu filho hoje, assim como aconteceu com a Cecília, assim como aconteceu com todos nós. É como se fosse uma forma da natureza nos preparar para o que a gente vai viver fora da barriguinha da mamãe, né? Então, enquanto a mamãe está lá gerando a gente, enquanto nós estamos gerando nossos filhos, eles já vivem tudo, recebem tudo junto com a gente, para que eles consigam viver melhor quando eles nascerem aqui fora, né? Então, existe essa inteligência infinita na nossa biologia. Só que ao mesmo tempo, né, tem os prós e tem os contras. Então, aqui eu percebi que essa minha gestação tão atribulada, tão cheia de ansiedade e de medo, também gerou na minha filha uma dificuldade muito grande de relaxar por conta própria. Então, ela dependia muito de mim para que eu balançasse, eu conseguisse fazer ela dormir, que ela dormisse no peito, no colinho, para que ela conseguisse se regular. E aqui tem uma matéria lá da BBC News falando sobre o arrependimento de uma mãe. Ela fala o seguinte, que ela se arrepende de ser mãe, mas ela não se arrepende da filha que ela tem. E ela fala sobre o quanto ela percebeu que ela tentava imitar outras mães que nunca falavam das dificuldades as dificuldades da maternidade e que ela se sentia sozinha e isolada. Só que aí ela começou a perceber isso e começou a se colocar, a compartilhar essas dificuldades da maternidade. Quando ela começou a compartilhar essas dificuldades, ela começou a perceber que essas experiências eram mais comuns do que parecia. Por quê? Porque muitas mães estavam sofrendo caladas e não estavam trazendo essa parte desafiadora da maternidade. Então, aqui é uma reflexão, porque a gente sim vai perder a paciência com os nossos filhos em muitos momentos. É natural, faz parte do ser humano, nós somos seres emocionais também, então a gente não é só o racional, né? A gente também tem o nosso emocional. E eu gosto sempre de trazer aqui nos meus conteúdos o girassol. Por quê? Porque sim, a vida tem os altos e baixos, a maternidade tem os altos e baixos, mas a gente pode se programar igual ao girassol para sempre buscar a luz. Se a gente se apegar no que é difícil, no que é duro, no que é desafiador, a nossa vida vai parecer um martírio. Então a gente vai buscar a luz. Qual é a luz da maternidade? Qual é o benefício? O que que a gente ganha sendo mãe? Pensa só. Você gerou um ser dentro de você, você gerou uma vida dentro de você, você foi portal para trazer um novo ser aqui para a Terra. Olha como é lindo isso, como é poderoso isso. Veja como é lindo o poder que Deus te deu de gerar no seu ventre uma nova vida. E este ser nasceu, foi confiado a você, foi confiado nas suas mãos para que você pudesse prepará-lo para viver aqui fora. Então, pensa só como a maternidade é linda, é rica. Todos os dias a maternidade nos ensina a ser mães melhores, mulheres melhores. Você pode contar diversos casos onde você teve que aprimorar suas habilidades por causa das necessidades que você tinha como mãe. Então, a maternidade te transforma numa pessoa melhor todos os dias. Então, olha só por esse lado, o quanto a maternidade também traz riqueza, evolução, o quanto a maternidade te faz uma pessoa melhor também para o mundo. Então, a gente vai sempre buscar ser como o girassol, sempre buscando a luz. E olha só, eu encontrei um conteúdo muito interessante que é de um senhor muito sábio e ele e a esposa dele tiveram 12 filhos. E constantemente as pessoas perguntam como é que eles dão conta de ter 12 filhos. E o que ele disse é que sim, muitos pais sentem que perdem tempo, energia, perdem liberdade, mas ele e a esposa dele veem a maternidade, a paternidade com outros olhos. Eles amam esse trabalho de maternar, de paternar, e isso é o que faz toda a diferença. Eles enxergam a maternidade como um presente, uma chance de amar mais, de guiar esses novos seres para o crescimento. Isso não anula o cansaço, isso não anula as noites mal dormidas. Mas quando a gente vê a parentalidade como um problema,
a vida fica difícil, porque o óculos que eu estou usando é o óculos do desafio, da dificuldade, tudo é difícil. Mas quando a gente coloca o óculos da bênção, quando a gente enxerga a parentalidade como uma bênção, cada choro soa como uma música, cada momento parece sagrado. Então, um dia, quando a casa estiver em silêncio, aí sim a gente vai se dar conta de que aquele trabalho duro era a melhor meditação, a meditação mais linda da vida. Então, viva essa sua maternidade como uma dádiva, como um presente divino, porque tudo isso, a falta de paciência, as dificuldades dos comportamentos, as birras, tudo isso vai passar, minha amiga, mas vai sobrar aquelas memórias daqueles momentos que vocês viveram juntos. E a gente já viu desde a Bíblia que a mulher será salva pela maternidade. Então veja só o quanto que essa maternidade que a gente vive, os sacrifícios e as doações que a gente tem que fazer, o quanto isso nos ajuda a crescer espiritualmente. Aqui a gente não está falando de nenhuma religião em específico, mas o simples ato de maternar, de doar o seu corpo para esse filho ser gerado e de você ser essa pessoa que vai direcionar o crescimento desse novo ser humano, isso é realmente uma grande evolução espiritual, onde você vai superar o egoísmo, superar a vaidade, para que você sim possa se doar para fazer um mundo melhor. Então a gente passa a viver a maternidade como uma missão, como um propósito de vida e não simplesmente mais uma tarefa. Nenhuma mãe perde a paciência do nada. Todo comportamento tem uma raiz. Muitas dessas raízes, elas não começam lá na infância, elas começam lá na gestação, no nascimento, na história emocional dos pais, da mãe, dos avós. A gente sabe que no nosso DNA a gente já carrega comportamentos, emoções, padrões emocionais de até 4 gerações para trás. E a raiz desse comportamento vem lá do útero. Por quê? O útero é a primeira escola de vida. Foi lá onde nós compartilhamos o emocional com a nossa mãe durante 24 horas por dia, assim como os nossos filhos também compartilharam conosco de todas as emoções que nós vivemos 24 horas por dia. Então, uma gravidez onde houve muita tensão, muita solidão, muito medo, isso gera um bebê que aprende esse sinal de alerta, esse estado de alerta o tempo todo, como se não pudesse relaxar. E a calma e a presença de uma mãe grávida vão gerar um bebê que aprende desde o útero a segurança. Então veja só, são duas polaridades, né? São dois lados de gestações diferentes ou momentos diferentes da mesma gestação que vão ensinar coisas diferentes para o bebê. E a gente tem já muitos livros e muitos estudos comprovando isso. A gente vê ali no livro O Bebê do Amanhã, existem estudos de psicologia pré e perinatal que já existem há mais de 100 anos, são mais de 2.000 artigos científicos falando sobre isso. Então, não é só uma teoria, é uma realidade já comprovada. E o nascimento é aquela experiência que a gente vive de primeira grande separação, é onde a gente se separa da nossa mãe, onde nosso filho se separa da gente pela primeira vez. E dependendo dessa história, de como aconteceu esse parto, de como o bebê foi tratado neste nascimento, de como a mãe se sentiu e de como o bebê se sentiu neste parto, isso pode gerar dificuldade de sono, uma necessidade constante de estar muito perto dessa mãe, um bebê grudinho, por exemplo, um medo de separação. Por isso até que tantas crianças têm dificuldades quando entram na escola, que vão a primeira vez para a escola, porque é um grande medo de separação dessa mamãe, porque já deve ter vivido uma separação muito grande lá, às vezes no berçário do hospital, por exemplo. Então, poucos minutos que o bebê se afasta da mamãe desde o nascimento, isso já vai gerando nele algumas emoções que podem também se traduzir e serem vistas em outras situações da vida quando eles crescem.
E o comportamento, ele sempre traz mensagens invisíveis e elas estão implorando para ser vista. Então, quando você olhar o seu filho tendo uma atitude, um comportamento difícil, chorando muito, com muita birra, gritando, irritado, estressado, batendo, mordendo, com dificuldade de dormir, empurrando, pode prestar atenção, porque lá no fundo existe uma emoção, uma sensação que está criando este comportamento no seu filho. Então, o comportamento é só uma forma de externalizar algo que está difícil lá dentro do coraçãozinho dele. Então, sempre que você olhar esse comportamento, perceba o que é que tem por trás dele, porque sempre tem uma raiz. Exemplos: a birra, ela pode vir de uma descarga emocional, de algo que estava muito difícil, uma frustração, uma raiva, algo emocional mesmo. A dependência, que é a necessidade de estar com a mamãe o tempo inteiro, ela vem por uma busca de segurança. Essa criança está sempre do seu lado, sempre pedindo atenção, quer sempre a mamãe, não aceita o papai porque ela quer buscar a segurança do colo da mamãe. E a agressividade também tem uma questão aí que é um excesso de tensão interna. Pode ser uma raiva, uma frustração, essa agressividade comunica algo. E pode parecer que a criança não tem sentimentos, muito pequenininho, nem sabe o que está acontecendo. Sabe sim, desde o útero, desde o ventre, a criança tem sentimentos, ela tem a percepção do que está acontecendo em volta. Ela sente dor, ela sente sono, ela boceja no útero, ela ri no útero. Então, já tem até várias cenas, imagens aí de cenas 3D do bebezinho sorrindo, chorando dentro do útero. O bebê faz xixi dentro do útero, então veja só o quanto que a gente foi privado deste conhecimento e agora a gente tem a chance de revelar que desde os primórdios, desde os primeiros momentos de vida, desde a barriga, o bebê sim já tem emoções. E ele vai trazer isso para o comportamento dele conforme ele vai crescendo. Então é importante você sempre olhar para esse comportamento como uma forma de mensagem, algo que ele quer trazer para você. E pode ser uma coisa que ele está sentindo, ou pode ser alguma coisa que ele está espelhando de você também. Pode ser que ele está espelhando uma emoção sua de quando você tinha a mesma idade que ele tem. Pode ser que ele esteja espelhando uma tensão do ambiente da casa. Então, preste atenção, porque esses sinais, esses comportamentos são extremamente ricos para trazer para você algo que quer ser visto. Outra coisa, a mãe tem uma história. Então, quero te convidar, minha amiga, para relembrar como que foi a sua própria gestação. Como que foi quando você morava lá na barriguinha da sua mãe? Você foi uma bebê planejada? Eu mesma não fui uma bebê planejada. A sua mãe tinha tempo, tinha calma, tinha cuidado para cuidar de você, tinha carinho para cuidar de você? Como que era a sua relação com ela? Como era a sua relação com o seu pai? Você aprendeu a sentir, a realmente deixar as suas emoções acontecerem, ou você aprendeu a controlar as suas emoções para não dar trabalho, para você muitas vezes não apanhar, muitas vezes antigamente era muito comum dos pais baterem nos filhos para eles obedecerem, para eles aprenderem. Mas a gente já sabe que esse é um método de ensino extremamente ultrapassado e que muitas vezes gera o efeito contrário, né? Então, é importante que a gente também faça essa autoavaliação, porque a sua história de gestação, de nascimento, se você foi separada da sua mãe quando nasceu, se você foi amamentada ou não, tudo isso foi deixando marcas em você e vai sendo refletido também na sua maternidade. Então, o que eu quero te trazer para reflexão é que o seu filho ele não está irritando você, não está buscando a sua perda de paciência, mas ele sim ativa as suas feridas emocionais dia após dia. Se o choro do seu filho te irrita, pode ser porque ninguém te acolheu quando você era criança. Se você tem dificuldade para desmamar o seu filho, por exemplo, como eu tive, minha filha mamou até 2 anos e 8 meses.
Pode ser porque você viveu um trauma no seu próprio desmame. Eu mesma não fui amamentada. Então, a minha filha mamou por mim e por ela, e eu tinha muita culpa para desmamar ela. E quando eu entendi isso, foi quando eu consegui fazer o desmame da minha filha. E se você perde a paciência quando o seu filho não te escuta, quando ele te desobedece, pode ser porque você cresceu sem ser ouvida. E aí isso vai ativando as feridas emocionais e pá, você explode. Então, se antes você não foi ouvida, agora você pode ouvir. Essas informações estão chegando para você por um motivo, por um propósito, porque a sua alma está pronta para receber essas informações. Então, se antes você não foi acolhida, agora você pode acolher. Se antes você não foi apoiada, agora você pode apoiar. Você pode quebrar um ciclo e mudar a história emocional das próximas gerações, começando por você, pelo seu filho e das próximas gerações que virão também. Mas e aí, como eu faço para ter mais paciência com os meus filhos? Aqui eu quero te trazer uma grande chave, eu quero te contar como é que você e o seu filho funcionam. E eu vou trazer aqui uma teoria, que é a teoria DISC, desenvolvida por William Marston, PhD em psicologia por Harvard, um mestre em psicologia, também advogado, também escritor. Essa Mulher Maravilha está aqui porque ele foi quem criou também a Mulher Maravilha. E ele disse que cada mãe, cada filho tem um jeito diferente. Ele fez vários estudos para identificar por que as pessoas agem da maneira que agem. E a gente consegue aqui já entender o porquê que algumas mães perdem tanta paciência, por que algumas são mais permissivas, e a gente vai entender também o tipo de cada criança para a gente conseguir também saber lidar melhor com aquela criança, aquele comportamento, aquele bebê, aquele adolescente. Então, aqui a gente vai entender um pouco melhor do comportamento e por que eles acontecem. Aqui eu trago essa teoria diz que cada uma dessas letrinhas significa um tipo de personalidade. Então a gente vê aqui o dominante nessa parte vermelha, que é uma pessoa muito mais acelerada, é uma pessoa que gosta de mandar, gosta de influenciar, tem o foco no resultado. O I significa influente, é aquela pessoa mais carismática, persuasiva, fala bastante, é muito comunicativa. O S fala muito de uma pessoa mais estável, mais calma, mais constante, mais tranquila, paciente. E o conforme é aquela pessoa que se apega mais às regras, é aquela pessoa mais quieta, ela é mais analítica, ela vai olhar muito para os detalhes. Então, essas pessoas, cada uma delas tem realmente um jeito diferente de lidar com as situações que acontecem. Então, são mães que agem diferentes umas das outras e são filhos que agem diferentes uns dos outros também. Então, a mãe dominante, ela vai se irritar, vai perder a paciência quando ela vê que o filho não está fazendo as coisas na hora que ela quer, né? Aqui é a questão da lentidão. Ou ele faz muito devagar, ou não faz as coisas na hora que ela quer. A trava emocional dessa mãe é o controle, ela quer controlar tudo. E o convite para essa mãe é que ela solte o ritmo, com que ela deixe as coisas acontecerem no tempo delas, porém, de acordo com o ritmo que você vai impondo na casa. O filho dominante, ele é mais impaciente, ele é mais explosivo, ele quer mandar na casa, ele quer controlar tudo e ele tem dificuldade para esperar, ele quer que as coisas aconteçam no tempo dele. E como você pode lidar? Você pode criar desafios divertidos, porque essa criança, ela não gosta de receber ordens. Ela gosta sim de resolver desafios, ela é movida por desafios. Então, se você quer conquistar essa criança, não mande ela fazer diretamente, mas crie desafios lúdicos e divertidos para que essa criança consiga fazer aquilo que ela realmente, aquilo que você espera dela, né? E o que você pode dizer aqui são algumas frases de afirmação. Diga sempre para essa criança: eu tô aqui, não precisa correr, porque essa criança tem muita pressa para fazer as coisas, como se sempre estivesse atrasada. Mas você pode falar para ela que você está com ela. Essa criança aprendeu a lutar desde muito cedo, né? Então a mensagem escondida por trás do comportamento dela é:
Mamãe, me ajuda a sentir que eu tô seguro sem precisar lutar. Então, preste atenção no comportamento do seu filho e sempre demonstre que sim, você tá ali junto com ele para ajudar ele a sentir sem precisar lutar. Vamos para a próxima. A mãe influente é aquela mãe que tá sempre inventando coisa nova, sempre saindo, inventando coisa para fazer de última hora e ela perde a paciência com coisas sempre iguais. Ela não gosta de fazer tudo do mesmo jeito todos os dias. Ela é uma mãe muito criativa, muito espontânea, então ela é aquela mãe que gosta de fazer coisas diferentes. Então, o que perde a paciência, o que faz ela perder a paciência, muitas vezes é esse excesso de rotina, é essa mentalidade de que tudo tem que ser certinho naquela hora, ela não gosta disso. A trava emocional dessa mãe é a dispersão, ou seja, ela tá fazendo sempre muitas coisas o tempo inteiro, às vezes começa muita coisa e não termina. E o convite para essa mãe é que ela tenha mais presença, porque como é muito fácil ela perder o foco, fazer várias coisas ao mesmo tempo, pode ser que ela pareça que não está 100% presente. Então, o convite para essa mãe é que ela esteja mais presente de fato, olhe mais no olho, esteja realmente ouvindo de coração, né, de ouvido e de coração aberto, o que aquele filho está pedindo. E esse filho influente, como que ele é? Ele é mais agitado, ele é mais disperso, é uma criança que busca a atenção o tempo todo, é uma criança que fala sem parar, que busca o reconhecimento da mamãe e do papai. E aí, como que pode lidar com essa criança? Ouça essa criança com muita atenção, faça contato visual, o toque geralmente é muito bem-vindo. Demonstre que essa criança é importante e diga sempre para ela: eu te amo, eu te vejo. As palavras de afirmação são muito importantes para essa criança. Qual é a mensagem escondida? Me veja antes que eu precise fazer barulho. Então, essa criança está pedindo que você veja ela o tempo todo. A história de gestação e nascimento conta muito aqui também. A mãe estável é uma mãe que perde a paciência com briga, conflito, desavença. Ela não gosta de uma casa com briga, uma casa que tenha desavença. Ela gosta de uma casa muito mais harmônica. Então, se ela vê briga entre o pai e o filho, entre os filhos, entre os irmãos, se ela vê alguma briga no ambiente, isso faz ela perder a paciência. Se o filho fica tentando brigar com a mãe por alguma coisa, ela vai se sentir impaciente com isso. A trava emocional é o medo de errar. Então, solte esse medo de errar, mamãe. Sabe por quê? Porque quando você reconhece um erro que você cometeu de alguma forma, você já acertou. Só o fato de reconhecer que você errou, você já acertou. Então, não fique com esse medo te travando, remoendo dentro de você. Deixe para lá esse medo de errar e haja, se posicione, se coloque, tá bom? E o filho estável, esse daqui é um filho mais grudado, é um filho mais grudinho, ele chora mais com a separação da mamãe, ele tem um medo maior de dormir sozinho, ele é mais sensível às mudanças, mudança de casa, mudança de escola, mudança de ambiente. E aí você precisa demonstrar sempre apoio e compreensão com esse filho. As brigas e os gritos, elas, em vez de ajudar, elas prejudicam, porque aí o seu filho se sente paralisado, ele precisa que você dê a mão e ensine para ele o que ele tem que fazer. Que você mostre que ele é capaz. Então, as frases que você pode usar é: conte sempre comigo, filho. Eu tô aqui com você, eu te ajudo a passar para o próximo passo. Não é fazer o que seu filho pode fazer sozinho. Deixe ele fazer o que ele pode fazer sozinho e comemore as conquistas junto com ele. Qual é a mensagem escondida? Fique comigo até que o meu corpo aprenda a confiar. Então é como se o corpo desse bebezinho, dessa criança, desse filho, não conseguisse confiar sozinho por si só. Então você acaba sendo um porto seguro para que ele possa confiar mais e ele possa se sentir mais seguro.
E a mãe conforme, essa mãe analítica, ela perde a paciência quando as coisas saem do planejado, quando ela sente que não consegue dar conta, quando o filho faz coisas que ela não estava esperando. Então, ela perde essa paciência quando algo sai do planejado. A trava emocional é o perfeccionismo. Essa mãe está sempre buscando ser perfeita. Amiga, solta isso, não tem como ser perfeita, não existe isso, não há ser humano perfeito. O convite aqui é que você se flexibilize mais, olhe a vida com menos seriedade, com que você deixe as coisas fluírem sem tanta seriedade, que você se divirta mais, sorria mais, não leve a vida tão a sério. E o filho, esse filho também é perfeccionista, ele vai apresentar mais medo de errar as coisas, ele vai ter mais medo na hora de começar as coisas, ele vai ser uma criança que critica muito a si mesma o tempo todo. E um pouco mais travada emocionalmente, no sentido de ser mais quieta, mais introspectiva, uma criança mais tímida que não vai socializar com tanta facilidade. Como lidar com isso? Valide o esforço constante da sua criança. Mostre o quanto ela é boa naquilo que ela faz. Porque ela vai focar no que ela faz de errado. Então, você olha para essa criança e vai ajudar ela a ver o que ela está fazendo certo, o que ela está fazendo de bom. Então, valide o esforço dela. E não force as situações sociais. Às vezes você pode ser uma mãe influente com uma criança analítica e você quer que essa criança socialize, saia brincando com qualquer outra criança, mas ela não funciona assim. Isso pode gerar estresse para sua criança. Diga sempre para ela ficar à vontade, para ela brincar com quem ela quiser, para ela sim fazer amizade, socializar. Você pode sim ensinar ela como ela pode desenvolver esse lado, mas sem obrigar, sempre deixar ela no tempo dela e sempre dizer para ela o quanto ela é amada do jeito que ela é. Qual é a mensagem escondida por trás desse comportamento? Me ame mesmo quando eu não faço certo. Então, mostre que, independente do que essa criança fizer, ela vai continuar sendo amada por você. E aqui é um resumão, então a gente vê ali a dominante, né, que é uma pessoa mais comandante, mais firme, mais ousada, competitiva, muito enérgica. Exemplos de perfis de pessoas famosas com esses perfis, então a gente vê Donald Trump, que é um dominante excessivo, assim, né, um exemplo assim bem fora da curva. A gente vê um Steve Jobs e vê também Marília Gabriela, né, que não engole sapo não, ela fala na lata mesmo. A gente vê também uma pessoa influente que é muito entusiasmada, carismática, persuasiva naturalmente, mais sociável, e a gente vê aqui Anitta, Paulo Gustavo, Tata Werneck. Lá na pessoa estável, a gente vê uma pessoa muito mais calma, mais paciente, mais constante, planejadora. Exemplos aqui a gente vê Milton Nascimento, Mahatma Gandhi, Michelle Obama. E a mãe analítica, aquela criança analítica, ela tende a ser mais perfeccionista, mais discreta, mais organizada. E aqui alguns perfis famosos: Bill Gates, Albert Einstein, Chico Buarque. E você é convidada agora para fazer um teste. Esse aqui é um teste de degustação dentro da metodologia DISC, que é a teoria mais conhecida e difundida globalmente, não é só no Brasil, mas também em todo o mundo. É a teoria mais conhecida quando a gente fala de comportamento, é a mais utilizada por empresas até para conhecer os perfis dos colaboradores. E aqui nesse teste você já vai descobrir qual é o seu perfil, né? Aqui eu tô te convidando para fazer uma degustação para você conhecer qual é o seu perfil real, né? Se você é uma mãe dominante, estável, influente ou analítica, você faz esse teste, é bem rapidinho, são 10 minutinhos, e na primeira etapa, que é gratuita, você já vai ter ali quem é você, qual é o seu perfil principal, como você é, muito além da maternidade. Aqui a gente vai falar também como mulher, como profissional. Tem muitas adequações profissionais aqui dentro também desse teste que você vai fazer.
Então, você vai ter uma degustação gratuita, você vai receber lá no seu e-mail já exatamente qual é o seu perfil, para você se conhecer melhor e você usar isso lá dentro da sua casa, com seu filho, com seu marido, com as pessoas que você lida no dia a dia. Então, faça esse teste. O link está aqui embaixo, então faça o teste que a degustação é gratuita. Aí, se você quiser se aprofundar, você vai poder adquirir o seu mapa da essência, onde você vai saber como você se comunica, quais são os bloqueios da sua vida profissionais, o que te afasta dos seus objetivos. Quais são os seus talentos? Você vai se conhecer a fundo mesmo. Quem é você? Quais são os seus talentos, seus dons? E como você pode fazer para fortalecer o vínculo com seu filho, com a sua família, com as pessoas que você trabalha, com as pessoas que você lida no seu entorno, com seus pais, enfim, qualquer pessoa que você começar a ter contato a partir desse mapa da essência, você vai ver uma diferença muito grande. Você vai realmente se empoderar daquilo que você é e também vai se relacionar muito melhor com as pessoas à sua volta. O resultado disso é muito mais harmonia, autoconhecimento, mais autoconfiança mesmo em todas as áreas da vida. E eu vejo que essa palavrinha aqui, a autoconfiança, é o que falta para as mães em geral. Por quê? A gente está cheia de informação, tudo acontece o tempo inteiro. A gente é criticada pelo que a gente faz e o que a gente não faz. Então, quando você se conhece e você se blinda disso, você confia em si mesma e você para de ouvir o mundo lá fora. Você para a ouvir dentro de você, a ouvir o seu interior, a ouvir o seu coração, os seus valores. Então, você começa a confiar mais naquilo que você está promovendo para si mesma e para sua família. Então, você pode também adquirir, caso queira, não é obrigatório, mas você pode sim ter um mapa com mais de 40 informações sobre você. E por que que é tão importante a gente se conhecer primeiro? Por quê? Olha só essa experiência aqui. Essa aqui é a experiência da Flor que mostra o poder das palavras. Foi retirada do canal do Tiago, né? O show do Tiago no YouTube, que é esse menininho aqui. O Tiago, no primeiro dia, estava falando para essa flor rosa o quanto ela era boa, o quanto ela era bonita. Então ele verbalizava, ele falava com essa florzinha todos os dias, por 30 dias, o quanto ela era boa, amada, querida. Já para a flor laranja, ele falava palavras ruins, quanto ela era feia, o que ela não era bem-vinda, não era desejada naquela casa, e durante 30 dias ele foi falando para ela palavras ruins. E olha só o que aconteceu no dia 30. Olha só. A florzinha rosa até abriu mais, ela cresceu, se desenvolveu, porém a florzinha laranja, ela sucumbiu, ela murchou, ela perdeu toda aquela cor vibrante que ela tinha, aquela cor laranja que ela tinha. Então veja só o poder da palavra aqui, minha amiga. E esse vídeo está no YouTube, você pode procurar lá na experiência no canal do Show do Thiago. No final ele chorou porque ele ficou muito triste com o que ele fez com a plantinha. E era uma experiência para mostrar realmente o quanto as palavras têm poder. Então, quando você sabe o seu valor, o seu comportamento e o comportamento do seu filho, você pode usar isso para engrandecer, para elevar a autoestima, elevar o emocional, dar uma base emocional muito sólida para o seu filho. Você usa as suas atitudes, o seu comportamento para elevar a, a autoestima, a saúde emocional dele, para que ele se sinta muito mais feliz e amado e aceito do jeito que ele é. Você, mulher, foi designada por Deus a preparar um novo ser para continuar a evolução do mundo. Olha que linda essa missão que você recebeu. Enquanto o seu filho se formava lá no seu ventre, Deus te deu todos os recursos necessários para que você seja a guia deste ser aqui na Terra. E olha só, essa tríade sagrada da criação, ela mostra o impacto dos pensamentos, das palavras e dos atos. Você pensa algo sobre o seu filho,
você verbaliza com as palavras e de repente você está agindo, você está tendo atos referentes àquilo. E cada um desses pontos aqui da tríade tem um tamanho específico, porque a sua ação é muito mais importante do que aquilo que você fala, do que aquilo que você pensa. E se você pensa, fala e age de uma forma que está prejudicando o desenvolvimento do seu filho, pensa só o que isso pode gerar emocionalmente nele ao longo do tempo. Então, essa criança, ela não está aprendendo só com o que você explica, mas também com o que você sente, diz e vive, com o que você pensa, fala e faz. O que você faz é o exemplo máximo que essa criança vai absorver e vai repetir. Então, quando você perde a paciência com ela, quando você grita, briga, o que é que isso está gerando no seu filho? Muitas vezes está diminuindo a autoestima dele, diminuindo o valor que ele tem por si mesmo. Você pode olhar por si mesma. Como foi que seus pais te tratavam? Eles te valorizavam? Eles cuidavam das suas emoções? Ou eles te criticavam, colocavam palavras, né, que foram aí entrando no seu ser? E hoje talvez você não saiba totalmente o valor que você tem porque os seus pais não souberam disso, não souberam colocar isso para você. Mas, minha amiga, Deus sonhou com você antes mesmo da criação do mundo. Você tem muito valor e você tem todas as ferramentas necessárias para que você use, sim, estes conhecimentos para engrandecer o seu filho, para que você, sim, possa criar um ser humano feliz e saudável. Então, veja só, o jeito que você trata o seu filho vira o padrão que ele vai aceitar amanhã. Então, se você trata ele com muito amor, com muito respeito, se alguém em algum momento tratar ele com falta de respeito, brigar, xingar, automaticamente ele vai perceber que aquilo ali está errado. Mas se você trata ele de um jeito de com briga, se você bate, ele pode ser que caia na mão de alguém em algum momento que vai tratar ele da mesma forma. Então, minha amiga, olha o tamanho da responsabilidade que tem aqui. Muitas vezes você vai ter que quebrar padrões e vai ter que mudar o padrão de tratamento que você tem para o seu filho. E olha só, aqui eu vou te dar 3 passos para ter mais paciência com seus filhos e transformar a relação com ele nos próximos 7 dias. Aqui é prática, tá, minha amiga? Você vai ter que fazer isso, o passo a passo, para conseguir realmente ver essa relação se transformando por 7 dias. O passo 1. Em vez de você se perguntar por que que o seu filho está fazendo aquela birra, aquele comportamento, você vai se perguntar o que é que ele está tentando me dizer com isso? E você vai começar a entender que às vezes o comportamento dele está falando de uma ferida emocional sua, que você pode cuidar, e eu posso te ajudar a encontrar essa raiz. Dentro dos meus atendimentos com mães, com filhos, eu vejo muitas libertações só através dessa pergunta, só através de entender o que é que aquilo está tentando mostrar para mim, qual é a luz que o meu filho veio trazer. E o segundo passo é cuidar do que você fala, igual a gente viu ali na experiência do Tiago. O que você fala tem muito valor, mas não só para o seu filho, mas também para si. Qual é o seu diálogo interno consigo mesma? Você se trata bem ou você está sempre se criticando? Quando você vive com uma cobrança interna intensa, você acaba explodindo mais vezes, porque está sempre se cobrando, nada tá bom, e aí você explode, simplesmente explode. Então é importante que você entenda que as coisas que você fala para si mesma, que você pensa que você fala e que você age consigo mesma, contam muito aqui. Então, todos os dias, tente colocar palavras boas para si também. Uma simples frase no dia a dia vai mudar o campo emocional da família inteira. E outra coisa, o passo 3. Mude como que você faz nos momentos comuns. Mude simples atitudes que você faz nos momentos comuns.
Então, não é para você fazer mais coisas e diferentes com seus filhos, mas acorde ele com um beijinho na testa. Procure não entrar naquela correria, naquela pressa do dia a dia. Procure olhar nos olhos, procure abraçar, procure usar os pequenos momentos, o preparo de uma refeição, trazer amor, trazer intenção naquilo, trazer realmente com que esses pequenos momentos sejam sim um momento de criação de vínculo, de mostrar para o seu filho o quanto você ama ele, quanto ele é importante para você. O que você vai fazer hoje vai ser a voz interna que o seu filho vai ouvir dentro dele amanhã. Então, o quanto você puder plantar nele as flores positivas, quanto você puder plantar nele aquele girassol que vai sempre buscar a luz, quanto mais você puder fazer isso, minha amiga, melhor, porque ele vai ser um adulto muito mais saudável, emocionalmente mais feliz, longe de depressão, longe de ansiedade, por exemplo. Então, o que você planta hoje, através da sua fala, através das coisas que você faz, isso realmente pode florescer dentro do seu filho e vai gerar realmente um ser humano muito mais feliz e saudável emocionalmente, tá? E eu quero que você realmente use esse conteúdo, faça o teste, vai colocando esses três pequenos passos dia por dia. Você viu que não são coisas difíceis, são simples de fazer, são práticas que não levam nem 5 minutos todos os dias. Então, faça isso por 7 dias e me conta como foi. Me manda uma mensagem no Instagram, no @maternarconfiante. Eu quero saber como está sendo essa jornada para você. E eu quero saber qual foi o impacto que gerou desses três passos aí na sua família, na sua casa como um todo e até dentro de si mesma. Porque eu sei que muitas travas aí vão acabar sendo desbloqueadas em conjunto. Tá legal? Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Parabéns por ter se dedicado neste conteúdo. E eu torço que você tenha uma vida muito mais feliz e mais harmônica com a sua família como um todo. Até a próxima!